Confira o vídeo a seguir e uma análise detalhada no final. Eu tenho duas perguntas. Manda. Se o veludo estiver confortável. A Mônica, ela fica bem, né? Eu tô sempre confortável. A primeira delas, eu queria que você explicasse como é que funciona a passagem de tempo no plano espiritual. Porque aqui, para nós... É diferente. A gente não tá submetido à rotação da Terra na velocidade que vocês estão. A nossa frequência de vibração é mais rápida. É óbvio que o tempo aqui passa de uma forma diferente. Dependendo do vetor desse tempo que você tá, ela pode passar mais rápido ou mais devagar. Mas o tempo passa. Passa. Você tem dia e corre. noite. Sim, você tem dia e noite. Por quê? Porque nós estamos dentro do orbe terrestre. Então, a rotação da Terra, que dura 23 horas, 56 minutos e acho que 4 segundos, agora está mais curta, mas em tese está durando isso aí, 24 horas, vamos dizer assim. Para todos os planos ela acontece da mesma forma, é 24 horas. A diferença é, a crosta pega essa irradiação com mais densidade. Por quê? Porque ela é pesada. O quarto umbral, que é discretamente mais sutil, pega com intensidade, mas não tão forte. Então, depende, por exemplo, no umbral grosso, o tempo se arrasta. Cara, aquilo é um inferno, porque aquilo se arrasta. Às vezes, aqui na Terra passou 3 dias, lá parece que passou 1 hora. Já no terceiro umbral, a coisa é mais rápida. No plano superior ao umbral, que é o plano de artes, cultura e ciência, que é onde o povo pensa, executa, cria, descobre, é mais rápido ainda. Entendeu? Então, a hora, o valor da hora. Quando você está lá em cima, na 7ª dimensão, que é o diretrizes planetárias, cara, 1 segundo lá é 1 ano para vocês aqui. Porque tudo é o peso, o valor energético é tão grande que 1 segundo lá é 1 ano aqui. Então depende de onde você está, a lentidão ou a rapidez do tempo é a frequência vibratória da região. É muito interessante. Agora eu vou fazer uma pergunta meio esquisita, tá? Eu costumo fazer umas perguntas meio esquisitas assim. Você comentou bastante do governo oculto. Tá. Você como uma entidade, então, etérea, né? Uma entidade que está fora da materialidade, você não teria a capacidade, por exemplo, de fazer esse mesmo processo de incorporação de um grande líder desse governo oculto para mudar o rumo desse aprisionamento dos seres humanos? Eu sei que tem livre-arbítrio, tem essa coisa toda, mas... Não, mas pelo seguinte, ó. Os caras deles que encarnam, não encarnam para fazer... O Adolf Hitler, né? Sei. Sabe quem é? Pois é. Ele não encarnou para fazer a Segunda Guerra Mundial, para ser o pivô. Ele encarnou para unir a Europa. Ninguém encarna com a missão de fazer meleca. Ninguém. Mas acontece que quando você está aqui, você tem o livre-arbítrio. Então você vai para onde? Você vai para onde a gravidade te suga. Por isso que é muito difícil você escalonar o nível. Porque você tende a ficar vibrando no padrão energético que te é peculiar, que te é conhecido. Você entendeu? Então, pra gente chegar num cara desses, você tem que passar por um exército de trevoso. Eles são muito protegidos. Muito protegidos. É que eu não sei se eu posso falar, porque eu não sei se atrapalha, mas tem um presidente de um país que acha que é o melhor presidente do mundo, maior país do mundo, blá. O cara é vampiro, meu. Esse cara é governo oculto até não... Mas ele não está sozinho, tem vários outros. Percebe o que aconteceu com a Europa depois que a Angela Merkel caiu? Então, o que você está dizendo é que existe um exército nessa 4ª dimensão, que é onde você está agora, que blinda esses humanos de grande poder, que impede que um ser de luz como você o acesse. Eu não sou de luz, cara, eu sou Exu, não tenho luz ainda. A luz que eu tenho é da lâmpada. E quando eu estou aqui com a Mônica, porque no meu plano nem lâmpada tem, é luz de vela. Então, eu não chego, eu não tenho energia suficiente para... Não, eu não tenho evolução suficiente para chegar. Entendeu? E o espírito de luz que tem respeito ao livre-arbítrio não chega. Entendo. Entendeu?
Tá? Muito Então, assim, interessante. você fala, Chico Xavier, pô, Chico Xavier, a irmã Dulce, a Teresa de Calcutá, são referências de espíritos que encarnaram já com uma evolução superior. Para chegar nele, você tinha que passar por um batalhão de luz. Mas como é que então ele tinha alguns ataques espirituais? Porque ele não orava e vigiava 24 horas por dia. Por mais evolução que ele tivesse, ele não é perfeito, pô. Não é perfeito. Tanto é que ele era um cara depressivo, um cara que acreditava no sofrimento, ele acreditava nisso. Entendeu? Mas o que ele trazia de referência de lei da fraternidade, de simplicidade de vida, de humildade, de bondade, protegia ele, aquartelava ele, porque senão ele não tinha conseguido sobreviver ao primeiro ano de vida. Né? Aquela louca que enfiava garfo na barriga dele, ela era incorporada por espíritos que queriam destruir ele. Então, o assédio ocorre, mas não pensa só que são as trevas que são defendidas. A luz também é defendida. E muito defendida. Essas duas aqui são muito defendidas. E tem que ser, porque um monte de coisa está nas costas delas. Você entendeu? E eu estou falando das duas, mas eu posso falar de vários que são bons aí. Como os falsos profetas que vocês estavam falando, eles têm o quartelamento dos trevosos em volta deles para defender eles também. É guerra, meu. É guerra, é uma questão de estratégia. Você entendeu? Quem pode mais chora menos. Literalmente é isso. É uma nave mãe, é como se fosse um peão, né? Você saindo do andar do hangar é o mais largo. Tem um campo de estática que você entra e não perde a atmosfera. Então é por isso que você sai da nave e você respira, porque você tem um campo que segura, né? Um campo que eles falam de estática, mas não é estática. É como se fosse um campo de força que mantém a atmosfera dentro. Uhum. Então você passa, a nave passa, e esse campo se reduz e o campo se reestrutura rapidamente. Quando você sai desse andar, que é o andar onde nós podemos ir, e você vai para um andar de cima, eles têm uma sala 360 graus, que cada uma das consciências hominais da Terra aparece como um pixel. Então, a consciência muito expandida é um pixel lindo, luminoso e tal. E a consciência totalmente obscurecida pelo medo que leva ao ódio, à necessidade do poder, ela é totalmente escura. E os sombreados são a maior parte. Exatamente onde a gente está, tá? A gente está nesse sombreado, mas é uma sombra que vai da cor preta, mais escura, até o cinza. E aí você vê lá uns azuis, uns verdinhos, amarelinhos, que são espíritos de luz não encarnados. E nós estamos nesse grande bloco. Esse contingente, quando ela me deu acesso a essa sala pela primeira vez, você tinha 21% desses espíritos mais clarinhos, que estavam menos sombreados. Né? O que é o escuro? Nada a ver com a cor, é a ver com a falta de luz. O escuro é a falta de luz, concordam? Então, quando você tem um pixel escuro, é porque não tem luz naquele pixel. Tá? Então, era 22% desse colorido que estava mais clarinho. E você tinha 20% dos mais escuros. 42%, 58% nem faz ideia de onde está o galo cantando. Tava cinza, se diz, tava neutro. Mas um cinza mais puxando para trás. Uhum. Porque quando você vai expandindo a consciência, você vai ganhando mais luminosidade, tá? Hoje, a última estatística que ela posou para a gente ficou besta, né? De ver 26% estão nos pixels com mais iluminação. E aqueles 20% caíram para 16%. Então, houve mais progresso da expansão de consciência, o bem está crescendo em progressão geométrica e o mal está decrescendo em progressão aritmética. E você não vê isso. Por que você não vê isso? Porque a mídia tem uma preponderância de mostrar o ruim. Para manter você o quê? Escravo, a humanidade é ruim, a humanidade merece catástrofe, a humanidade merece apanhar. Esse conceito que amarra a gente no pequeno. E nós já não somos mais isso. Essa massa falida. A humanidade de hoje está melhorando, mas ela melhora e não vê essa melhora. Por quê? Porque o bem é silencioso. A ação do bem é silenciosa. Então, esses caras que estão do lado errado da equação, que querem manter a humanidade escravizada, eles têm os asseclas deles que vêm falar, Deus inventou o mal, né? Jesus virou as costas para a humanidade.
esse tipo de coisa. Criando desesperança. Criando desesperança. Eles vêm criar a desesperança. Não, porque vai cair um... Quantos asteroides vocês ouviram que caíram na Terra nos últimos 6 anos? A Terra já foi há muito tempo, então isso aqui é uma Matrix. A gente já morreu aqui e não sabe. Então, e a humanidade fica parada na catástrofe. Parada, ela para ver. Então, eles usam isso para implantar o medo, para manter o medo, manter a desesperança, porque aí você não expande a sua consciência. O cara da serra elétrica está vindo e você fica lá, eu vou morrer. Entenderam qual é o jogo? E a luz não, a luz faz o quê? Olha, vamos falar, vamos ouvir, olha, a sua verdade é legalzinha, mas veja se não tem mais verdade também em outros campos. Por isso que é importante esse trabalho. Nós entendeu? até fizemos uma live quinta-feira falando disso, né? Por que que uma pessoa é enrolada, né? Por que que elas conseguem enganar facilmente pessoas? Cai num golpe. Cai no golpe, mas Sim, é um pessoas golpe que são muito medrosas, pessoas que não têm rumo na vida, pessoas que querem uma mágica para resolver a vida delas, um atalho, coisas fáceis que se resolve. Olha, toma esse chazinho aqui, olha, que ele vai resolver todos os seus problemas. Então, esse tipo de pessoa, ela é enrolada facilmente. E nós falamos sobre isso porque a gente está chocada de ver certas divulgações no YouTube com pessoas que geram a desesperança. Em meio, assim, falam coisas bonitas, são pessoas que conhecem muito, e no meio disso ela vai introduzindo um monte de mentiras, um monte de falhas muito sérias de conceito, de princípios, de valores, das leis universais. Quem conhece metafísica fala, gente, não é possível, isso não é possível. Essa pessoa está enganando outras. E são pessoas muito carismáticas, todas elas. Então... E quando a gente fala em perder a esperança, especificamente falando em consciência, em expansão de consciência, isso é muito sério. Porque quem não tem esperança não consegue subir na forma ou expandir a sua consciência, porque a esperança é que abre a nossa condição de olhar para frente, de esperar algo que venha o melhor. Então, se a pessoa perde a esperança, ela não consegue evoluir. Ela simplesmente trava onde ela está. Daí nós falarmos da importância da esperança. Então, tem muita gente causando não só desesperança, mas desespero. Esses catastrofistas que vêm falando, já terminaram com a Terra umas milhares de vezes nesses últimos 10 anos. Catastrofista acaba sendo um desserviço quando você fala em evolução, em expansão de consciência. Compreende? Mas só para eu entender, você está falando então de pessoas que são ligadas à espiritualidade, que estão pregando um apocalipse, alguma coisa assim? Não apenas, mas mentiras catastróficas, do tipo, olha, você pode estar na rua passando fome, mas se você permitir que eu trabalhe com você, você vai ficar milionário, vai fazer cruzeiro, vai ter tudo instantâneo assim, ó. Existe isso, Ale? Não, você só consegue mudar a condição de uma pessoa, primeiro, quando esta pessoa permite. Segundo, quando esta pessoa realiza. E o que a gente percebe que hoje tem muitas pessoas que querem milagre. Sim. Mas milagre não existe, filho. O que existe é a realização. E quem promete isso... Então você tem muitos falsos profetas. Nós estamos vivendo realmente a eclosão desse tipo de engano, entendeu? O que tem de gente falando que recebeu de ET, método de cura instantâneo, e é caro, isso não é de graça. A pessoa vai lá, paga para ter uma coisa que não vai ter, porque não existe isso. Tudo é construído, o bem também tem que se construir tijolo a tijolo. Jesus curava. Pelo amor de Deus, Jesus é Jesus. Vamos combinar, o cara é o cara. Ele tinha quantum suficiente para fazer isso. Nósinhos aqui vamos ajudar uma pessoa a se curar. Eu acho que esse é o papel. De você entender que o seu papel não é de ser um Jesus, um santo, mas é de caminhar lado a lado, dando às pessoas exatamente o que as pessoas precisam para se curar, para se superar. Né?
Mas isso não está associado, talvez, a um desespero da pessoa? Sim, é o que nós colocamos. Não só o desespero da pessoa, o desespero social, Exato, talvez. É isso. Por uma solução mágica. Não é? Então, mas é exatamente o desespero. Quando você não tem fé, eu não estou falando fé religiosa, você sabe que eu não tenho religião, mas é fé de saber que há algo, está tudo certo, está tudo certo. É essa resiliência, não é resignação. Então, resigne, se você tem câncer, você vai morrer disso. Não, filho. Resiliência, eu aceito o que eu tenho, mas eu vou me mexer para curar. Porque, afinal de contas, é legal estar vivo. Ah, mas você não acredita na imortalidade da alma? Você acredito, mas, cara, quando eu morrer não tem sorvete de menta com chocolate. Eu não quero nem saber, eu vou lutar para ficar por aqui. É que nem o senhor estava falando do espanhol. Eu vou morrer e não vou conhecer a Irlanda nesse passo que vai. Ele falou, mas você pode desdobrar e ir para a Irlanda, doutor? Quando eu vou desdobrada para lá, eu não vou sentir o gostinho, que é o corpo que dá o gostinho. E é real. A gente tem isso. Os sentidos do corpo são muito grandemente na nossa mente, na nossa consciência, são intensos. Você entendeu? Então, é óbvio, a fragilidade nossa está exatamente nisso. A gente dá um peso para a terceira dimensão gigante e a gente não percebe que ela é passageira. E quem vamos dizer assim, doido das ideias, porque o que você planta hoje, você colhe amanhã, pega essa fragilidade. Então, quando você fala de desespero, você está falando a realidade. A humanidade hoje tem desespero enorme. Por quê? Porque as referências estão tombando. Você vai acreditar em quem? Você não pode acreditar na ONU. Você vai acreditar em quem? Então, a queda desses paradigmas todos é que faz com que as pessoas se tornem extremamente vulneráveis aos, entre aspas, espertos. O desespero das pessoas está muito nisso. As pessoas não têm uma base, não procuram essa base de estruturação interna e acham que isso virá de fora. E nunca, nunca vem de fora. Assim como não vem de fora a felicidade. Onde as pessoas procuram fora, não está fora. Está aqui dentro. Se eu não consigo ser feliz aqui dentro, meu amigo, esquece. Você não vai ser feliz aqui fora. Então, o desespero vem dessa falta de estrutura interna, de você ter condições de ferramentas internas, onde a resiliência é uma das mais importantes, para que você perceba, tá, eu estou aqui. Onde eu quero chegar? O que eu preciso fazer para chegar lá? Então, eu preciso melhorar nisso, aprender aquilo, suportar isso, melhorar aquilo. Eu preciso montar dentro de mim um esforço, uma força-tarefa para eu alcançar o que eu quero. Ah, se eu quero me formar na faculdade, é óbvio que eu vou percorrer todo o caminho para eu conseguir entrar numa faculdade com o diploma do colegial. Não é assim? Eu não posso fazer um pós-doutorado sem antes ter feito um doutorado. Então, existe um caminho que eu tenho que percorrer de esforço pessoal e as pessoas não querem esse caminho. Elas estão totalmente assim, não, peraí, todo mundo tem que resolver minha vida. Não é? A gente não aperta um botãozinho e tudo acontece. Então, eu quero apertar um botãozinho e quero que minha vida também seja resolvida. E não é assim que funciona. É um processo interno de crescimento, de expansão, de superação de si mesmo, não é? Alguns outros espíritas ou espiritualistas também dizem que Hitler se encontra atualmente confinado em uma prisão lunar ou em outras regiões do nosso sistema espiritual. A partir dessa ideia, desenvolve-se uma reflexão profunda sobre essa situação, que pode revelar muito sobre justiça, evolução e misericórdia além do plano físico. Segundo relatos atribuídos a Geraldo Lemos Neto, com base em diálogos atribuídos a Chico Xavier. Após a desencarnação, o espírito de Hitler recebeu das altas esferas uma sentença do 1000 anos terrestres em regime de absoluta solidão em uma prisão espiritual, inicialmente situada no planeta Plutão, em função dos erros clamorosos cometidos e da necessidade de protegê-lo da órbita vingativa de milhões de almas. Em seguida, a narrativa se aprofunda além do Plutão, haver e outras penitenciárias espirituais em Mercúrio e também na nossa Lua terrena, onde supostamente estariam outros espíritos em necessidade de reflexão profunda, como o famoso Lampião,
A inserção de mensagens sobre astronautas que, após pisarem na Lua, retornaram perturbados, com um frio na alma, desorientados, até mesmo se tornando religiosos, reforça um sentido simbólico e realista, a ideia de que aquele local além do físico teria uma carga espiritual de registro e introspecção. A proposta é clara. O confinamento espiritual lunar representaria uma etapa de recolhimento e arrependimento, onde o espírito colhe frutos da sua desarmonia com o bem. A reflexão solitária nesse espaço simbólico permitiria a ele absorver, com serenidade e lucidez, os danos causados, encontrando no silêncio um caminho de reconstrução moral. Há também narrativas edificantes que apontam para a presença compassiva de espíritos elevados, como Gandhi. Dizem que após sua desencarnação, Gandhi teria mediado um encontro com Jesus para que o espírito de Hitler recebesse suporte, acolhimento e luz no processo de transformação, transformando a justiça divina também em misericórdia. Porém, essa história não está na codificação oficial da doutrina espírita. Órgãos espíritas lembram que se trata mais de um relato psicológico e simbólico do que de fato doutrinário, servido à compreensão sobre leis divinas de justiça, expiação e misericórdia. A eventual realidade espiritual de prisões em corpos astronômicos pode servir como metáfora densamente rica, do ponto de vista da evolução espiritual. Essa prisão lunar torna-se porto de reflexão. Longe de ser um castigo eterno, ela representa uma oportunidade de reencaminhamento, em que o espírito, isolado de influências externas, enfrenta sua própria essência. Essa ideia convida o leitor a pensar quantas prisões lunares temos dentro de nós mesmos, frutos de hábitos insistentes ou pensamentos negativos. Talvez essa simbologia sirva para iluminar o processo interior de cada um, mostrando que a única prisão definitiva é a da consciência não transformada. Conclui-se então que essa narrativa, ao mesmo tempo misteriosa e humaníssima, nos coloca frente ao desafio como promover, em nossa própria existência, as condições para romper essas prisões interiores e caminhar rumo à liberdade, ao amor e à luz.